Oi, gente! Hoje eu trago mais um vídeo, mas dessa vez nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Uma tragédia que me levou a ter 20 livros de anatomia. Que tragédia foi essa? Uma cirurgia chamada de neurotimese. Neurotimese é quando existe uma ruptura completa de um nervo periférico. E um dano desse, ele é irreparável. Não existe, na verdade, uma recuperação. E a pessoa, dependendo do local, pode vir a mancar, ficar aleijada para sempre. E eu vou, antes de começar, eu vou relacionar para vocês por que essa tragédia ficou relacionada com todos esses livros. Eu tô aqui num puff duplo que tem no meu quarto e eu espalhei todos os livros para poder explicar a vocês, porque eu recebo muitas mensagens, não só no Instagram como aqui no YouTube, de pessoas que me perguntam, mas por que ter tantos livros? Por que tantos, principalmente livros de anatomia? Gente, quando vocês vão para qualquer palestra, quando vocês vão para qualquer congresso, geralmente pessoas que vocês dizem assim, fulano ou cicrano é top naquele assunto. Por exemplo, em Maceió nós tivemos recentemente um dos maiores nomes mundiais da sepse, Dr. Luciano Azevedo, e ele sabe falar barbaramente sobre o assunto. Por quê? Porque ele já leu inúmeros livros sobre isso. Ele tem na mente dele a compilação, a construção de um pensamento que ele reúne através da análise crítica que você adquire através dos livros. Então, quando você tem diversos autores, vamos dizer, 20 livros de anatomia, cada autor vai falar de uma forma diferente. Então, o Ângelo Machado aborda de uma forma diferente do Dr. Robert Lent. O Netter, ele aborda a questão da anatomia muscular, diferente do Sobota, que investe mais na questão de ossos, da osteologia. Então, o que acontece é que quando você lê vários livros, por exemplo, pessoas que têm mestrado e doutorado em áreas específicas, elas leem diversos livros para que elas façam a construção do pensamento, para que elas possam, por exemplo, ser expert naquele assunto em que elas abordam na sociedade. Então, se você é uma pediatra e você é abordada sobre determinado assunto, você só vai falar com profundidade, com conhecimento, se você já tiver lido muito sobre o assunto, se você está atualizada sobre os artigos científicos, as novas técnicas da pediatria, se você já leu diversos livros, se você sabe sobre medicina de emergência na área de pediatria. Então, todos esses autores vão compilar o seu raciocínio na hora de decidir que rumo vai ser tomado na vida do paciente. Então, que tragédia foi essa? Na verdade, ela aconteceu com um grande atleta em Londres. Ele era um atleta de mountain bike e ele tinha um problema de hérnia de disco. Hérnia de disco é um problema muito, muito comum. Diversas pessoas têm, pessoas que fazem corrida, que fazem academia, têm hérnia de disco. Isso não chega a atrapalhar a vida de uma pessoa. Inclusive, se vocês forem na literatura ou em artigos científicos, as cirurgias de hérnia de disco, elas são tão simples que elas chegam a... Os neurocirurgiões chegam a dizer que não existem, na verdade, nenhum tipo de sequela numa cirurgia, porque é uma cirurgia muito simples. Então, como ele já vinha fazendo, esse atleta, fisioterapia, fazendo outros tipos de terapia e não conseguiu diminuir a dor, ele decidiu fazer uma cirurgia de hérnia de disco. Eu vou conversar com vocês rapidamente de anatomia, não vai ser profundo, porque o tempo do vídeo não dá. Mas, por exemplo, no corpo da gente, a gente tem essa compilação dessas vértebras que protegem a medula óssea. A nossa medula, ela tem vários nervos e eles são responsáveis não só para captar, como levar essas informações depois que elas são analisadas. Então, elas ficam dentro como se fosse uma caixa forte, sabe?
em que essas vértebras elas são divididas em partes cervicais, torácicas, lombares, sacrococcígea, coccígea, e tudo isso é para poder proteger a nossa medula óssea. Mais ou menos, né, na região da L2, que é a região lombar, a partir dessa região, a gente começa a aparecer uns filamentos. Eles é como se fosse, chamamos de cauda equina, porque realmente, no final, quando termina a medula óssea na parte de L2, esses nervos, esses filamentos de nervos, parecem um rabo de cavalo. Então, por isso que é chamado de cauda equina, porque esses filamentos eles já ficam soltos da L2 até essa região coccígea. Então, o que foi que aconteceu na cirurgia do atleta, para vocês conseguirem entender? Um dos maiores neurocirurgiões do mundo, que inclusive opera em Londres, Dr. Henry Marsh, esteve no Brasil em 2016 e trouxe esse livro bárbaro, Sem Causar Mal, que são histórias trágicas que ele passou, que ele presenciou como neurocirurgião. E uma dessas histórias me deixaram muito preocupada, muito perplexa, principalmente porque eu tinha nas minhas mãos a decisão de ser médica e tem essa responsabilidade de não causar mal. O título desse livro, Sem Causar Mal, por quê? Porque no juramento de Hipócrates, quando é feito lá na formatura de medicina, na primeira parte diz bem assim: em primeiro lugar, não causarei mal. Então, na verdade, o juramento, e o título desse livro, ele vem enfatizar sobre a responsabilidade que nós temos quando decidimos ser médico, de não causar mal na vida de outra pessoa. Então, essa história desse atleta me chocou muito. E prestem atenção o que foi que aconteceu. Como ele já vinha com muitas dores, o atleta foi internado. E o Dr. Henry Marsh sempre, como qualquer neurocirurgião, sempre opera com os residentes. No momento em que ele entrou no centro cirúrgico, ele teve que ser retirado para para uma reunião de emergência, uma reunião em que estava em jogo o futuro do hospital, o orçamento, e ele deixou um dos melhores residentes que ele tinha na cirurgia. Ele subiu para a reunião e pouco tempo depois ele voltou. Quando ele entra no centro cirúrgico, ele percebeu que tinha alguma coisa errada pelo tamanho da incisão. Vejam só o que ele disse. Ele disse que brigou com o residente e ele decidiu colocar a pinça. Ele disse, vou colocar a pinça na incisão e dar uma olhada no que está acontecendo, porque ele achou estranho o tamanho da incisão. Gente, o que é incisão? Para quem está assistindo o meu vídeo e não sabe. Incisão é quando você faz aquele corte, secciona os tecidos para poder ir na região onde você quer fazer a operação. Então, aquele procedimento que você faz o corte com o bisturi, aquilo ali é uma incisão, uma abertura para você chegar à luz de onde você quer fazer a cirurgia. Olha só o que o Dr. Henry Marsh disse. Quando ele puxou a pinça, ele diz bem assim: um longo fio branco e brilhante com a espessura de um pedaço de barbante. Ele tinha 12 centímetros de comprimento. Gente, é bem assim realmente o filamento do nervo. Ele é branco e brilhante mesmo. E para quem já estudou anatomia vai lembrar disso. Ele deu um grito na hora, Dr. Henry Marsh. Jesus Cristo! E ele fala um palavrão na hora, inclusive, ele coloca aqui no livro. Ele gritou com o residente e disse bem assim: você cortou a raiz do nervo. E aí ele conta aqui no livro que ele, na hora, jogou a pinça no chão, afastou-se da mesa de cirurgia e apoiou-se na parede. Ele disse que ele ficou tentando se acalmar e tentando entender o que foi que aconteceu. Ele disse: sentia vontade de me esvair em lágrimas. Na verdade, é um erro técnico grosseiro. Ele diz no livro o tempo inteiro que é impossível haver erro médico numa cirurgia de hérnia
E esse tipo de erro, ele disse que não entendeu. Ele diz bem assim, com 30 anos de neurocirurgia, eu nunca vi um desastre como esse. Ficou aparente, olha só o que ele diz no livro, que o meu residente havia compreendido mal a anatomia e abrir a coluna na borda exterior do canal espial em vez da interior. E imediatamente encontrou uma raiz do nervo, a qual, de maneira ainda mais incompreensível, ele cortou completamente. E ele continua. Ele fala, né, que o nome desse procedimento é neurotimese e que é a ruptura completa do nervo periférico. E ele diz, infelizmente, esse rapaz, que era um atleta, não voltou mais a andar de mountain bike. Ele ficou manco porque prejudicou o tornozelo e ele não podia mais fazer a flexão do pé esquerdo. E ficou aleijado para sempre. Gente, eu trago à tona esse caso porque isso é muito sério. Quando você decide ser médico, você decide que a sua busca, ela tem que minimizar a probabilidade de você cometer um erro. Então, quando eu entrei para a faculdade de medicina, isso aqui foi em 2016 que eu comprei. Quando eu entrei para a faculdade em 2017, eu fiz questão de ter 20 livros de anatomia. Porque se eu decido ser médica e eu quero ser cirurgiã, então eu não posso simplesmente achar que eu vou fazer as coisas de qualquer jeito, ao Deus dará. Cada vez mais que eu busco, cada vez mais que eu vejo autores diferentes, a forma que eles abordam de forma diferente, eu me preparo melhor para decidir sobre a vida de alguém. E se eu busco mais, a probabilidade de cometer erros vai diminuindo. Então, preste atenção no que acontece. Por exemplo, dos 20 livros, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho o Sobota, que o Sobota é clássico, é um dos melhores livros de anatomia. Junto deles, eu tenho esses cards, que são muito bons, porque depois que você estuda pelo livro, você pode pegar os cards que são em branco e colocar o nome das estruturas para ver realmente se você aprendeu. Aqui é o Tortora, um dos melhores livros de anatomia que eu tenho. Esse aqui de baixo é o Mu. O Mu é um livro diferente de anatomia, porque como o Sobota é o Atlas, você também precisa de livros texto para poder compilar o assunto na sua mente. Então, por exemplo, a anatomia do Tortora, ele tem o assunto. A anatomia do Mu, ele tem os casos clínicos que vão fazer você raciocinar que atitude você vai tomar se você tiver, por exemplo, uma lesão em determinada região anatômica. Então, são livros que vão... Gente, nenhum desses 20 livros são iguais. Não existe um livro de anatomia. Cada livro vai ensinar uma coisa diferente para você. Por exemplo, esse livro daqui, Netter, que é de casos clínicos, bárbaro. Geralmente eu estudo o Netter, eu estudo pelo livro principal, que esse aqui é o livro de anatomia do Netter. Muito bom, maravilhoso. Se vocês voltarem a alguns livros, alguns vídeos anteriores, eu vou estar falando de cada um desses livros, tá? E aí eu estudo por esse, estudo depois pelo Netter Clínica. Esse aqui também são os cards de Netter. Esse aqui é um dos melhores livros de anatomia que eu já estudei na minha vida. Inclusive, meu professor de anatomia colocava vários casos clínicos durante as aulas, o professor Ramalho, e eu não conseguia encontrar livro nenhum e nem na internet. Toda vez que eu vim aqui pro Grey de anatomia clínica, os casos estavam aqui. São casos, assim, bárbaros e que eu só encontrava aqui os casos que ele comentava. Então, aqui é um dos melhores livros para mim de compilação para você fazer um raciocínio clínico, né? Como você se comportar numa emergência, se comportar numa cirurgia, se acontecer alguma coisa errada. Esse é um livro aqui muito bom. Esse aqui é um dos livros que eu adorava, que eu adoro, né? Levar para a faculdade, porque
é um atlas colorido em que ele é 4 em 1. É aquele livro que você tem sobre radiologia, sobre anatomia, sobre as fotos reais, tem as fotos de atlas e tem as fotos reais do cadáver. Eu tenho esse livro aqui que são as fotos. Todos esses livros de atlas, de anatomia, são desenhos, tá? O livro mesmo, o Yokoshi, é que tem dentro dele as fotos do cadáver, de como realmente é a imagem real. Esse aqui é um livro bárbaro do Dr. Andy Petroiano. Inclusive, o Dr. Andy Petroiano foi meu orientador no Congresso Brasileiro de Anatomia, um dos maiores cirurgiões do mundo. Ele foi o único médico da América Latina a ser convidado para escrever parte do último livro Gray impresso. Tá aqui, esse aqui, livro dele também, Anatomia Cirúrgica, bárbaro. Esse aqui é um livro clássico, que é o Gray. Esse aqui é para sempre, né? Todo mundo sempre tem o Gray para estudar, porque é um dos melhores livros-textos do mundo de anatomia. Um dos melhores, quem sabe, talvez o melhor do mundo. Esse aqui é um livro muito bom, que é de anatomia radiológica. O acadêmico de medicina não pode sair da faculdade de medicina sem saber interpretar exames. Então, tem que entender também sobre anatomia radiológica, que ele sempre vai colocar vários exames e vai comparando pra gente com a anatomia, para você identificar a região anatômica dentro daquele exame. Esse aqui é o anatomia funcional do olho, só da região ocular. Esse aqui, na verdade, é a porta de entrada. Toda vez que eu estudava anatomia, eu primeiro vinha para esse livro, que é um livro-texto, assim, muito gostoso, sabe? De você iniciar a estudar anatomia. Então, eu sempre começava por ele. Depois eu ia para o Atlas e depois eu terminava com um livro de casos clínicos para poder fechar o raciocínio. E eu também nunca deixava de consultar o Yokoshi, que são, na verdade, fotos reais. Neuroanatomia, do Dr. Stênio, que faleceu há alguns anos, e eu coloquei lá no Instagram, depois quem quiser saber mais sobre a história. É um livro bárbaro que ele deixou para estudarmos. É em 3D, tá, gente? Vem com óculos dentro esse livro. Eu falo num dos vídeos sobre esse livro. Quem quiser, volta um pouquinho para encontrar esse vídeo, tá? Esses dois livros eu considero como se fosse um. Porque aqui dentro, além dos desenhos para você pintar e identificar as regiões, tem textos também explicando sobre anatomia, tá? Então, o de anatomia e neuroanatomia, que para pintar eu considero como se fosse um só. Esse aqui eu comprei no Congresso Brasileiro, Congresso Brasileiro de Anatomia desse ano, do Dr. André Dave, que dá aulas numa faculdade particular no Rio Grande do Norte e também dá aulas em San Diego, nos Estados Unidos. Então, o livro aqui é em português e inglês. Então, vocês vão ter, por exemplo, um lado em português e o outro lado em inglês, de anatomia artística. Também muito bom esse livro, me ajudou bastante. Tem o de neuroanatomia funcional, do Ângelo Machado. Eu tenho o Honoris, lembram desse livro? Humanis Fábrica, do Vesalius, em português, que foi lançado em 2003 pela editora Unicamp, mas eu consegui só há uns 3 anos esse livro. Eu acho que um ano antes de eu conseguir entrar na faculdade de medicina, foi que uma pessoa me vendeu, porque foi uma edição lançada em 2003 e foi para colecionadores, tá? Humani Corporis Fábricas, de Vesalius. Esse aqui também é um livro muito bom, que é só de imagem, de anatomia e imagem. Ele é maravilhoso. E por último, dos 20 livros, é esse Atlas do Corpo Humano, que são 4 volumes, só lançado pelo Hospital Albert Einstein, só de anatomia. Então, deixa eu contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
são 20 livros de anatomia. Aline, você é a melhor, vai ser a melhor anatomista do mundo? Não. Nunca quis e não pretendo ser. Ter esses livros, na verdade, é uma forma de poder não chegar numa situação dessa. Isso me deixou muito triste. E eu não queria que isso acontecesse comigo. Eu não tô aqui julgando o residente. Porque até o Dr. Henry March não sabe porque foi que isso aconteceu. Mas eu fiquei muito, muito mal quando eu li isso que ele escreveu. Ficou aparente que o meu residente havia compreendido mal a anatomia. Eu guardei isso no meu coração e eu disse, eu posso até errar um dia, mas eu vou tentar fazer de tudo para minimizar esses erros. Eu vou tentar buscar o máximo, eu vou tentar ter muitos livros de anatomia, porque eu sei que cada autor desse tem uma coisa diferente para me ensinar. E quanto mais eu aprendo, principalmente casos clínicos, eu aprendo com o erro dos outros, eu posso diminuir essa probabilidade de cometer o erro quando eu decidir sobre a vida de outra pessoa. Então, assim, gente, fica a dica para vocês. Essa é a explicação de tantos livros de anatomia, seja de qualquer área for. Talvez você esteja me assistindo e seja um profissional de medicina intensiva. Você tem que ter vários livros sobre esse tema. Até porque você vai ser convidado para entrevistas ou ser questionado os pacientes sobre determinados assuntos e você tem que ter conteúdo, você tem que ter a compilação de um pensamento, você tem que ter uma opinião crítica. E a formação desse senso crítico, ele só é possível quando você busca diversos autores que vão te ajudar na construção do pensamento. E fica a dica para todos vocês. Sejam vocês médicos ou não, busquem sempre. Um abraço, gente.